introdução da minha fala, colocar para vocês a parte técnica, os resultados dos nossos tipos de monitoramentos que nós temos no Delta, que são monitoramentos atendendo a várias demandas da CETES, seja nas licenças, nos times passados. E eu vou falar muito rapidamente da parte desse monitoramento, na parte da estabilidade do calor, parte geométrica, e mais na parte de água do subsolo e do cofre das cobras, que é a parte que eu vou focar mais no sentido de justificar a retomada do tipo de interação do Delta. Especificamente, Alexandre, do ofício que foi mandado, eu vou estar me referindo aos itens J e E. Okay? Primeiro, en passant, isso vai ser colocado mais pelo Clóvis, geotecnicamente, que tipo de monitoramento que nós temos feito dentro do Delta? São três. Primeiro, monitoramento geotécnico, a finalidade dele é verificar a estabilidade dos taludes maciços de resíduo, de tal forma que possam não ter alguma situação de risco e medidas preventivas que possam evitar algum risco na parte de célula de lixo. Tá? Então, a primeira atividade desse monitoramento, nós lemos quinzenalmente 107 marcos de superfície que nós temos lá. Marcos seria mais ou menos o seguinte, são pilarzinhos, né? São assim, pequenas balizas que nós colocamos nos taludes, né? De forma estratégica, e nós lemos esse deslocamento dele horizontalmente na parte vertical. E dentro disso, nós fazemos 3 níveis de prevenção desse tipo de deslocamento. O nível de atenção, onde nós temos esse tipo de medida aqui, o nível de alerta e o nível de intervenção. E os resultados que nós temos, eu estou aqui focando mais propriamente no resultado do último ano, é que nós não temos nenhuma dessas três aqui. Ou seja, nós temos uma condição referente a essa leitura que diz que o maciço ele é estável do ponto de vista de deslocamento. Tá? A segunda medida que nós fazemos na parte geotécnica seria uma parte mais simples, onde sistematicamente o nosso pessoal faz o tipo de inspeção, que nós chamamos de feição dos maciços, feição dos roteiros, controle visual mesmo, para detectar alguma fissura, alguma trinca, algum fenômeno fora daquele normal. Tá? Isso é feito todo dia e nós temos o aterro, que é esse formato aqui. Aqui é a face leste dele, aqui é a face norte, a face sul, Ribeirão das Cobras é aqui. Então nós temos esse tipo de aterro subdivididos em seções estratégicas para nós, que são seções que são delimitadas em termos de altura de maciço de lixo. Esses resultados também até agora não tem nenhuma conotação de algum tipo de ocorrência que pudesse induzir algum tipo de ação. E a terceira leitura, nós temos ao longo desse artigo 55 pesômetros de classificado. Esses pesômetros, na verdade, são muito parecidos com postos de monitoramento, onde neles a gente consegue ler o nível dos percolados que existe na massa de lixo e consegue ler também a pressão de gases que existe dentro desse maciço. Com que finalidade isso? Se eu tiver alguma leitura de percolados subindo e tiver gases atuando, eu vou ter que fazer algum tipo de alívio nesse tipo de maciço através da colocação de drenos, tanto drenos de percolados quanto drenos para gases. Tá? Também nós temos aqui, nesse tipo de leitura, vai ser detalhado pelo Clóvis, nós temos aí fatores para segurança dessas leituras que dizem se nós temos que fazer ou não algum tipo de ação. Até este momento, os nossos relatórios, também para esse nível de leitura, nós não tivemos uma situação que realmente inferisse e induzisse algum tipo de ação de emergência
que tivesse que ser tomada. Ou seja, geotecnicamente, o maciço ele é considerado estável, do ponto de vista dessas três alturas. O segundo tipo que nós fazemos para fazer esse monitoramento é o da água do subsolo e dos históricos. É esse que eu vou entrar em mais detalhes para realmente trazer para vocês o que vem sendo monitorado e o resultado que nós temos. Tá? Então, aqui colocando que esse assunto é bem assim colocado no ofício que nós recebemos, em que subbacia que o Aterro Delta se situa. Tá? Então, nós temos aqui essa mancha aqui, é a mancha do Delta. Okay? Aqui nós temos um córrego na face norte desse aqui, que é o Ribeirão das Cobras. E aqui nós temos o corpo d'água principal da subbacia, que é o Ribeirão do Piçanão. Do ponto de vista de qualidade de águas, que é uma preocupação o que eu digo para vocês é isso. Este Ribeirão é classificado como classe 2 ao nível da classificação dos corpos d'água pelo Estado de São Paulo e pela CUNAM. Ao passo que o Ribeirão do Piçanão que nós temos aqui é um ribeirão de classe 4. O que significa isso, classe 4? A água para classe 4 não é usada para tipo de abastecimento. Se fosse, ela teria que passar por tratamentos caríssimos que não são viáveis. Okay? E este é o caso do ribeirão desse ribeirão do Piçanão. O córrego mais próximo do delta, que é o Ribeirão das Cobras, ele é classe 2. A distância que nós temos entre o delta e o Ribeirão do Piçanão é de mais ou menos 550 metros em córrego. Tá? E neste trecho aqui, seria na parte teórica o rio classe 2, mas ele não tem nenhum uso dessas águas. Tá? Então isso nos permite concluir de que, do ponto de vista de impacto de contato de algum poluente desse tipo de aterro neste córrego e aqui no córrego principal, nós não temos essa configuração por conta dessas classificações e por conta dos resultados que eu vou trazer para vocês aqui. Do ponto de vista de subsolo, tá? Que é uma preocupação grande, né, que vem sendo colocada do ponto de vista de contaminação. O delta ele faz parte do banco de dados de áreas contaminadas que uma vez por ano é uma tipo de publicação dada pela CETESB. Ele consta como uma área com contaminação. Falando de maneira bem rápida, este fluxograma aqui é como a CETESB e nós aqui entendemos que uma área contaminada deve ser gerenciada, ou seja, nós estamos gerenciando o passivo ambiental que existe por conta do aterro. Okay? Então, falando rapidamente para vocês, vou entrar em tantos detalhes nessa figura, que é um pouquinho complicada, mas ao nível de delta, a gente já fez este tipo de etapa. Ou seja, nós detalhamos os processos investigativos da água do subsolo. Nós avaliamos o risco em 2 oportunidades, isso tudo dentro da metodologia preconizada pela CETESB. Tá? E quando a gente chega na figura, neste ponto, seriam 2 alternativas. Ou você, verticalmente, você tem que fazer uma intervenção, uma remediação. Ou você não precisa fazer uma remediação ou uma intervenção, porque o risco não teve esse tipo de resposta e eu continuo monitorando a área. O que eu vou trazer para vocês aqui é que nós temos esta rota aqui definida. Tá? Nós não temos risco real para a saúde humana desse tipo de avaliação que inferisse algum tipo de remediação da área em termos de contaminação. E vamos dizer por quê. Primeiramente dizendo, a última ficha que nós temos, que foi publicada no Banco de Áreas Contaminadas da CETESB, com o título Aterro Sanitário Delta, os senhores podem ver que aí traduz isso que eu falei.
Ou seja, nós temos os contaminantes metais, microbiológicos e outros que eu vou detalhar. E a única medida que é preconizada, é registrada dentro da ficha, é sem remediação. Ou seja, nós continuamos monitorando esse tipo de aterro e até esta data algum resultado realmente mostra a necessidade de algum tipo de intervenção. Okay? Como que a gente monitora o aterro? Tirando uma foto aérea e um desenho desse aterro, os senhores veem esses pontos azuis aqui. Todos esses pontos são postos de monitoramento que nós temos ao longo desse aterro, que a gente coleta a cada 3 meses, dentro das demandas que eu falei, que são colocadas para nós, e dentro desse tipo de resultado, a gente verifica a situação de contaminação e de risco desse tipo de aterro. A água do subsolo aqui, só situando para os senhores, a face leste que nós estamos discutindo aqui hoje, ela se situa nesta face do aterro, ok? Aqui nós temos a face oeste, a mata preservada aquela, essa faixa. O Ribeirão das Cobras tem esse sentido de escoamento leste-oeste, e o fluxo preferencial das águas do subsolo, eles são no sentido sul-norte. Ou seja, se eu fizesse um corte dessa seção aqui, eu veria a água do subsolo nesse sentido de escoamento. A descarga dessa água é exatamente o Ribeirão das Cobras e o Pissalão também. Tá? Então, só para os senhores se situarem. E como que nós fazemos? Então, sistematicamente, nós vamos nos postos estratégicos que foram pré-definidos e fazemos a coleta dos que nós chamamos de compostos químicos de interesse para um aterro sanitário. Esses parâmetros que a gente tem que fazer esse tipo de avaliação. Dentro desses resultados que são levados para a CETESB, nós fizemos um levantamento dos pareceres já dados pela CETESB. O último que nós temos concretamente, que foi dado sobre esses resultados, é este parecer que está aqui, 023/13, e eu tentei aqui pensar 7 itens que são colocados lá, que de uma certa forma nos tranquilizam com relação a riscos à saúde, impactos ao córneo e alguma medida que tenha ou não que ser tomada de remediação. Então, os senhores veem, o primeiro diz que não há receptores de risco no local pelas contaminações. O que só seria possível se houvesse a captação de água do freático. Os senhores viram que aquela área ali não há nenhuma captação de água do lençol freático. Ou seja, esse risco aqui, que seria o único plausível, ele não se completa. Por conseguinte, o item 2, esse parecer, entende que pelo aspecto desta contaminação, no momento não há nada que justifique um sistema adicional de remoção de chorume do maciço de lixo. Okay? Ou seja, o maciço está controlado. Terceiro, a situação desses resultados, desses monitoramentos, nos permitem afirmar que esse aterro não traz uma significância dos corpos d'água que eu falei para os senhores, que é o Ribeirão das Cobras, senão a ponto de justificar que seja feita uma intervenção de remediação na água subterrânea. Isso que eu estou dizendo está corroborado aí. E tem 4. Pela idade do aterro, é mais provável que o estado de equilíbrio das plumas dissolvidas, se vocês quiserem depois nas perguntas, eu explico que é uma pluma dissolvida, já tenha sido estabelecido. Ou seja, nós já tivemos as plumas maiores que estão indo num processo de atenuação natural, elas recrudescem, elas realmente têm esse tipo de redução, que é a situação que nós temos lá hoje, que estamos vivendo hoje. Na questão dos gases, tá? Logicamente, todo tipo de aterro,
emana um tipo de gás, vários gases, e dentre eles o principal, o metano. O risco desse metano qual seria? O risco mais assim, rápido, né? Mais óbvio, explosividade. Nós não temos lá ambientes fechados, tipo tubulações, galerias, coisas desse tipo, onde pudesse haver uma concentração do gás metano que levasse a uma condição de explosividade para aquele local. E, finalizando, de tudo isso que foi falado, o controle, o gerenciamento da contaminação que nós temos no Delta indica que a única medida que se impõe dentro da metodologia CETESB é o que nós é chamada um controle de medida institucional, que é o quê? É proibido o consumo da água subterrânea daquele local. Okay? Ou seja, não se consumindo água e permanecendo nessa condição que nós temos nesses resultados, não há por que dizer ou a gente falar em remediação desse tipo de área, porque é assim que se gerencia uma área. Voltando para aquela figura que eu tinha falado, eu não estou descendo para remediação, eu estou simplesmente fazendo como monitoramento. Ou seja, nos tranquiliza do ponto de vista de que não se impõe nenhuma ação de remediação ou de risco para aquele tipo de aterro sob esse aspecto de contaminação. Essas planilhas, elas não são muito valadadas em sua apresentação, realmente peço desculpas, mas eu trouxe rapidamente uma planilha. Eu até tentei colocar isso como gráfico, mas eu não consegui por conta dos valores. Mas eu tenho aí 15 planilhas que eu vou passar rapidamente, só para vocês verem, com cores fica mais fácil. Esses parâmetros aqui... 15? Não, é só passar. Esses parâmetros aqui são os compostos químicos que nós temos que ficar fazendo o monitoramento, tá? São esses compostos que são monitorados. Okay? A coluninha em azul diz o seguinte: olha, para esses compostos, o nível máximo da concentração que eu tenho que ter dele são esses valores que eu tenho aqui em azul. Quem são esse tipo de valores? São duas fontes, a mais restritiva. Uma é a tabela de valores orientadores da CETESB DD 045 de 2014, e a outra é o padrão de potabilidade, que é um sentido mais restritivo de controle dessas áreas. E o que está no vermelhinho é o que ficou acima do padrão. Tá? Se os senhores observarem nas 15, vou passar rápido, porque não há sentido da gente entrar, se vocês quiserem eu entro depois, o vermelhinho invariavelmente ocorre para microbiológicos, ou seja, não é passivo de consumo essa água, bactérias, coles e, invariavelmente, o manganês e o ferro. O manganês e o ferro, é bom que se diga, na primeira tabela da CETESB de 2005, ele tinha um padrão. Olha, o limite para ferro e para manganês tem que ser 30. Em 2014 eles foram tirados. Por que razão que foram tirados? Eles deixaram de ser parâmetro de interesse do ponto de vista de controle. Por quê? Porque eles ocorrem praticamente em qualquer meio que você monitore no estado de São Paulo, em qualquer lugar, você acha manganês e ferro. Tá? Então, agora eu vou passar rapidinho, mas vocês vão ver que esse vermelhinho está no manganês e no ferro. Está no manganês e no ferro. Alguma vez eu tenho algum tipo de ocorrência, por exemplo, um bário, mas os senhores veem aqui, ó, são 4 coletas. Por que 4 coletas? Porque em 4 datas de 3 meses, eu completo um ano de monitoramento e eu fechei um ciclo. Então eu posso dizer que aquele ciclo é representativo em termos de resposta para mim, para saber a contaminação. Então isso nos tranquiliza e trouxeram aquelas conclusões por conta desses contaminantes aí, ó, é ferro manganês. Os senhores podem ver, fora um ou outro esporádico, é ferro manganês, tá? Vou passar rápido, até peço perdão, a tabela não está clara, mas se os senhores quiserem que eu entre aqui em detalhe posteriormente, não tem problema nenhum. O ferro manganês não é nem hoje colocado como padrão. E falando do Ribeirão, já finalizando, falando do Ribeirão.
Eu falei o seguinte para os senhores, que essa água, com esse ferro, com esse manganês, com os componentes, ela descarrega, a área de descarga dela é o Ribeirão das Cobras e posteriormente o Ribeirão do Todos Santos. Tá? Então nós temos o monitoramento desse Ribeirão em 3 pontos. E ali a gente não lança chorume, vou colocar para o restante, porque o chorume vai para o ETEPSA. O ponto 1, que a gente chama de AS1, que seria a montante do aterro. O ponto 2 na direção dele e o ponto 3 naquele trecho de 500 metros entre o aterro e o Ribeirão do Todos Santos. E somente 3 parâmetros de todos que nós analisamos, e a gente compara com o ano 2007, destacam-se que superam o valor de padrão para um rio de classe 2. Bem que esse ponto não tem uso, mas é um ribeirão de classe 2, nós temos que obedecer isso. Quem são os 3 parâmetros? O bário, que é metal pesado, de novo o ferro e o manganês. Agora, a gente olhando esses 3 gráficos, os senhores podem ver aqui, ou por que 4 pilarzinhos? Porque foram 4 campanhas em cada trimestre. Tá? Então, os senhores podem ver que o bário, o mesmo perfil de bário na água de montante, ele permanece o mesmo jeitão na área de jusante. Ou seja, não dá para dizer que o aterro é responsável por incrementos de bário e da mesma forma de ferro, ó, a mesma configuração de gráficos. Por conta do aterro. Tá? Ou seja, realmente dá para dizer, como está dito naquele parecer, de que o ribeirão, em que pesa esse passivo significativo da produção sanitária, ele não sofre consequências a nível de deterioração na qualidade das suas águas que prejudique o seu uso ou coisa desse tipo. Concluindo, o que eu queria dizer é o seguinte: esse tipo de análise é feito por que razão? Logicamente, que fora outros aspectos com a retomada da face leste, se a gente tivesse hoje, antes da retomada da face leste, uma situação de risco do aterro, do ponto de vista de estabilidade e do ponto de vista de contaminação e do ponto de vista de uma deterioração dos corpos d'água, logicamente que uma retomada teria que ser discutida no outro nível, com outra configuração. Agora, esse básico que nós temos nos permite dizer que sem esse risco da contaminação, existe, mas sem o risco da contaminação, com esse perfil de uso e de característica dos corpos d'água e com a questão desses maciços, dá para a gente falar que perfeitamente o aterro pode ser retomado sob essa ótica. Logicamente, o Clóvis agora vai complementar, são esses estudos específicos do maciço da face leste para saber se ali, exatamente ali, existe a condição geotécnica de receber essa nova camada. Agora, é pacífico para mim, pelo menos, de que passivo ali não prejudica a retomada desse tipo. Era isso que eu queria passar para vocês e depois aí, nas perguntas e respostas aí, a gente esclarece melhor.